Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Nós vamos mencionar o artigo 40, parágrafos 2º, 3º e também o 17. Precisa ser combinado com o 2º e 3º. Nós estamos falando sobre a reforma da Previdência e vamos falar sobre a aposentadoria, sobre o valor mínimo e teto. Qual é o valor mínimo para uma aposentadoria e qual é o teto? Bom, nós temos o seguinte no artigo 40, parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16, redação de acordo com a emenda 103 de 2019, tá? E o parágrafo 3º, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo, também de acordo com a emenda 103 de 2019. O que você deve se atentar para a sua prova e para a sua aposentadoria? Por que não? Que os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201. Professor, o que está escrito no parágrafo 2º do artigo 201? Uma regra muito simples e fácil de se recordar, que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo, ou seja, nenhum provento de aposentadoria pode ser inferior ao salário mínimo. Essa é a regra do texto constitucional e é uma regra até lógica. Tenho certeza que você não vai errar isso em prova. Na sequência, nós temos o quê? Ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Todo ano, nós temos a atualização do valor teto para o regime geral da Previdência Social, o valor máximo. Então, não dá para fixar qual é o limite, pois você pode estar assistindo esse vídeo assim que foi gravado ou pode estar assistindo esse vídeo um tempo depois. O interessante é você verificar, no atual momento que você queira, qual é o teto do regime geral de previdência social. Mas, para a sua prova, o que você deve atentar? Que esse limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, ele vai ser observado no regime próprio de previdência social, como nós já explicamos em aulas anteriores, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. O que diz os parágrafos 14 a 16 do artigo 40? Eles tratam da previdência complementar. Previdência complementar que nós vamos explicar melhor nas aulas dos respectivos parágrafos, tá? O que você deve atentar é o seguinte, que se trata de uma previdência complementar. Professor, não entendi. Vamos esquematizar então. Olha, nós temos os proventos de aposentadoria e nós estamos tratando dos proventos de aposentadoria do regime próprio da Previdência Social, regime próprio de Previdência Social, RPPS, ok? Bom, ele possui um valor mínimo e possui um valor máximo. Muito bem. Com relação ao valor mínimo, nós temos como base o salário mínimo, parágrafo 2º do artigo 201, como lemos. Em relação ao valor máximo, será observado o teto do regime geral de previdência social. Lembrando que, em relação a este provento de aposentadoria, nós estaremos dentro de uma repartição simples, como nós já explicamos. Todos contribuem e o princípio que rege é o princípio da solidariedade. Muito bem. O que diz o parágrafo é o seguinte, que deve haver uma opção de uma previdência complementar, um fundo complementar, como é mais conhecido. Em termos de união, nós já temos esse fundo desde 2012. Essa previdência complementar, que nós vamos aprender detalhadamente nas aulas dos parágrafos 14, 15 e 16, ela tem um sistema de capitalização, ou seja, a contribuição realizada por aquele servidor, ela é revertida somente para ele. Neste caso,
não estamos falando de uma repartição simples, estamos falando de um regime de capitalização. Então, isto complementa a aposentadoria dos filiados ao regime próprio de previdência social. Lembrando que isto não é obrigatório, é preciso que haja a possibilidade deste servidor optar pela previdência complementar, mas ela não é obrigatória, depende de anuência expressa deste servidor, ok? Grave isso para sua prova também. Isso quer dizer, muito embora haja essa previdência complementar instituída ali pelo ente federativo, como nós vamos observar, o servidor, por exemplo, pode optar por uma previdência privada, uma previdência particular, para então complementar o seu valor de aposentadoria acima do teto, acima do máximo. Simples de entender, não é verdade? No parágrafo 3º, nós vamos ver o seguinte, que as regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Então, as regras de cálculo de proventos de aposentadoria, se você é um servidor municipal, um servidor estadual, distrital ou federal, será disciplinada pelo respectivo ente federativo, o qual você está ligado. Ok? Em termos práticos, em termos de direito constitucional, é isso que será cobrado na sua prova. Com relação ao parágrafo 17, você deve observar o seguinte: todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Ora, nada mais justo, não é verdade? Se você contribuiu há 20 anos atrás, na hora de fazer a consideração do cálculo, não pode ser tomado como base aquele valor de 20 anos atrás. Aquele valor deve ser atualizado e somente depois de atualizado deve ser utilizado para o cálculo do benefício. Parágrafo 17 é de fácil entendimento e, na verdade, nem é cobrado em prova. O que você deve atentar é que ele será atualizado na forma da lei. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar do artigo 40, parágrafos 4º, 4A, 4B, 4C e 4D. Ele trata dos critérios para a concessão de aposentadoria. Aula atualizadíssima, certamente vai cair na sua prova do seu concurso. Não perca. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.